Olá, meus queridos alunos. Esta apresentação tem a ver com o tema dos recursos naturais, classificação e utilização, é a parte 1. Os conteúdos abordados nesta apresentação podem encontrá-los no manual a partir da página 190. Em primeiro lugar, vamos definir o que é recurso natural. Recursos naturais são todos os elementos da natureza que podemos utilizar para a satisfação das necessidades humanas. Estas necessidades podem ter a ver com a nossa habitação, com os transportes, a alimentação, a higiene, comunicações, entre outros. Na imagem podemos ver alguns exemplos de recursos naturais que o homem utiliza. Portanto, dos animais, a carne, a lã, por exemplo, os recursos hídricos, a água doce que o homem utiliza para as suas atividades, a energia representada pelo fogão, portanto o gás neste caso, uma seara onde os grãos do cereal são utilizados na nossa alimentação ou metais que são utilizados para a produção de parafusos neste caso. Ora, os recursos naturais são muito variados, muito diversos, mas podem ser agrupados em 4 grandes grupos, quanto à sua natureza. Então, temos os recursos biológicos, como o prefixo bio significa vida, aqui englobamos todos os recursos que são seres vivos ou materiais que deles derivam. Aqui incluímos as plantas, as florestas, os animais de criação, a caça, a pesca, por exemplo. No grupo dos recursos minerais, também designados de recursos geológicos, encontramos todos os materiais que nós obtemos da crosta terrestre, como as rochas ornamentais, as pedras preciosas, os metais. Os recursos hídricos dizem respeito à água que é utilizada pelo homem para a satisfação das suas necessidades. Neste caso, estamos a falar da água doce para a utilização humana. E, por fim, o grupo dos recursos energéticos, que é um grupo vasto e muito variado de recursos a partir dos quais o homem pode obter energia. E estamos a falar de coisas tão variadas como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a energia nuclear, a energia hidroelétrica das barragens e as energias fósseis, portanto, a energia que é obtida através do carvão, do petróleo e do gás natural. Outra forma de classificar os recursos é quanto à sua capacidade de renovação ou tempo de renovação na natureza. Então podemos agrupá-los em recursos não renováveis e recursos renováveis. Os recursos não renováveis ou são limitados devido ao seu processo de formação já ter terminado no planeta, ou porque o seu processo de renovação é tão lento, que a sua velocidade de renovação é muito mais lenta do que a velocidade a que nós os consumimos. São exemplos destes recursos, os recursos minerais e alguns recursos energéticos, como por exemplo os combustíveis fósseis. Portanto, por exemplo, os processos de formação do petróleo podem estar a acontecer no planeta em algumas regiões, mas demoram tantos milhares de anos que a velocidade a que o homem os consome é superior e por isso consideram-se não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles cujo período de reposição é rápido, ou seja, são renovados a uma velocidade superior à da utilização humana. Aqui podemos considerar a energia eólica, a energia solar, os recursos biológicos e os recursos hídricos. Agora vamos dar alguma atenção aos recursos biológicos. Os recursos biológicos são, então, englobam todos os seres vivos ou produtos deles derivados e servem para satisfazer necessidades como a alimentação, a produção de móveis, como o caso da madeira, o vestuário, que utiliza, por exemplo, fibras de algodão ou a lã, o calçado, que é feito a partir, por exemplo, do couro, da pele da vaca, a produção de papel e resinas, que têm a ver com a origem vegetal, a partir das árvores, não é? Quais são as atividades a partir das quais o homem obtém os recursos biológicos? São a agricultura, a pecuária, ou criação de animais, a pesca, a caça e a exploração florestal. Relativamente às questões da agricultura e da pecuária, quais as principais consequências para os ecossistemas da exploração destes recursos? No caso das explorações animais, portanto, de animais criados em cativeiro, o uso excessivo de antibióticos e de hormonas de crescimento nestes animais
pode causar problemas à alimentação humana, porque estas substâncias usadas na criação destes animais são depois transferidas para nós quando nós nos alimentamos. Isso pode ser tóxico para nós. No caso da agricultura, o uso de agroquímicos, ou seja, fertilizantes e pesticidas em grandes quantidades, também pode ser um problema quer para a natureza, quer para o ser humano. Portanto, ao nós ingerirmos estes alimentos produzidos por uma agricultura que usou grandes quantidades de fertilizantes e pesticidas, pode ser tóxico também para os seres humanos. Ainda temos o problema dos OGM, organismos geneticamente modificados. Na agricultura atual são utilizados alguns seres vivos, nomeadamente várias variedades de milho, soja, entre outras plantas, que são manipuladas geneticamente em laboratório para poderem ser, por exemplo, frutos mais atrativos ou serem menos sensíveis a pragas. Esta alteração genética das espécies pode ter consequências negativas para o ambiente, mas também, segundo alguns estudos, até poderão ter consequências negativas na saúde humana. Ora, que soluções é que se podem apontar para estes problemas? Um reforço da implementação da agricultura biológica, portanto, uma agricultura com o uso de adubos mais naturais e controle de pragas por processos naturais, e evitando também a utilização dos tais organismos geneticamente modificados. Relativamente à pesca, a pesca tem algumas técnicas, como a técnica da pesca de arrasto, que são altamente destrutivas das cadeias alimentares marinhas, portanto, têm consequências graves para os ecossistemas marinhos. O uso de malhas de rede muito finas também é negativo, pois captura os peixes juvenis, impedindo a reposição das gerações dos peixes e levando ao risco de extinção. A captura de grandes quantidades de pescado também poderá ser negativa, levando ao risco de esgotamento dos estoques. Significa da quantidade de peixe suficiente para manter aquela espécie fora do período de extinção. Esta redução da biodiversidade é uma preocupação e então quais são as medidas ou soluções para minimizar? A fiscalização das malhas das redes de pesca e das técnicas de pesca que são utilizadas e também a quantidade de capturas estar limitada para determinadas quantidades anuais, são as chamadas cotas de pesca, para evitar a pesca excessiva de algumas espécies mais sensíveis. Uma alternativa interessante é a aquacultura. A aquacultura é a criação em cativeiro ou em viveiros de algumas espécies de peixes e marisco para consumo humano, dando assim a oportunidade de chegar aos mercados o peixe sem estarmos a esgotar os estoques dos animais selvagens. Relativamente à atividade da caça, quais são as principais preocupações? Portanto, uma caça que seja sem regras, sem uma regulamentação, pode levar à extinção de animais selvagens. Pode colocar em perigo a sobrevivência dessas espécies. E também a questão do tráfico de animais selvagens é um problema ao qual devemos estar atentos. Quais são as soluções para minimizar este problema? A regulamentação da caça é fundamental, portanto é muito importante que haja criação, como existe em Portugal, de áreas específicas para a caça, com regras, e há certas alturas do ano em que não é permitido caçar certas espécies para respeitar o tempo, o período de reprodução dessas espécies, preservando assim os números da população. E é importante também a denúncia e o combate a situações de caça ilegal e tráfico de animais selvagens. Por fim, quais os desafios relativamente à exploração florestal? Sabemos que a desflorestação das florestas tropicais é um problema que afeta o planeta globalmente. No caso, por exemplo, muito falado da floresta da Amazónia. Mas também no nosso país existem problemas relativamente à exploração florestal, muitas vezes substituindo aquilo que é a nossa floresta autóctone, a nossa floresta típica portuguesa, com uma grande biodiversidade e com muitos animais que fazem dessa floresta o seu habitat, por extensas monoculturas de árvores, por exemplo, o eucalipto. Isso leva à erosão dos solos e a um aumento, nomeadamente neste caso, dos eucaliptos, um aumento do risco de incêndio.
e há a consequente redução da biodiversidade. Quais as soluções? Deve procurar haver uma reflorestação das áreas que vão sendo abatidas, para comércio de madeira, por exemplo, portanto, haver a preocupação de reflorestar as áreas que vão sendo cortadas, especialmente ou principalmente com espécies endémicas. O que é que isto quer dizer? Com espécies originárias daqueles ecossistemas e não com espécies exóticas vindas de outros habitats ou de outros ecossistemas. E assim terminamos a primeira parte do tema dos recursos naturais e sua utilização. Obrigada.